No Arquitetando de hoje falamos de Maringá, essa cidade linda, arborizada, muito bem organizada, uma cidade de gente unida, com uma sociedade civil organizada, organizadíssima. E para falar de Maringá de hoje e de amanhã, a gente precisa começar falando do passado. Eu estou aqui com a Laiane Nunes. Ela é arquiteta e urbanista, é professora do Unicesumar e é doutora em arquitetura e urbanismo pela USP. Eu faço questão de falar pela USP, porque foi difícil, né? Opa! Então não é qualquer coisa. Nós convidamos a Laiane para conversar conosco sobre o passado de Maringá, porque a tese dela, do doutorado, tem tudo a ver com a cidade. Como que é o nome da tese? Para além do plano de Jorge de Macedo Vieira. Aí, nessa área, a gente estuda a expansão urbana de Maringá entre 1945 e 1963. Então, a tese vai abordar como a cidade começa a crescer, que é a questão que está sendo discutida agora, né? Você pode explicar para a gente o que continha esse planejamento inicial da cidade? Jorge de Macedo Vieira planeja a cidade, né, com essa qualidade de desenho urbano que a gente encontra em Maringá e não em outras cidades se comparadas, de uma forma que é uma cidade bem arborizada, era uma cidade que previa a localização dos equipamentos públicos, era uma cidade que tinha uma quantidade delimitada de número de habitantes, que a gente chama de densidade urbana, para a cidade não ficar muito densa ou muito populosa, sem que houvesse essa qualidade do desenho urbanístico. Fora isso, as vias são largas, a gente tem calçadas largas, parques que são considerados por ele os pulmões verdes da cidade, que é o Parque do Ingá e o Bosque 2 hoje, né, o Bosque dos Pioneiros, que as demais cidades não têm. Mas aí vem a curiosidade, quando a companhia começa a implantar a cidade, a construí-la, para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente, ela começa a modificar o plano. Ela substitui áreas de equipamentos de lazer, áreas de equipamentos de saúde, áreas verdes, que são praças, parques, etc., por datas. E começa a descaracterizar um pouco o plano de Vieira, apesar do fato que a grande característica, a maior característica do plano está implantada, né? A qualidade do desenho continua, mas era para ter uma qualidade melhor do que tem hoje. E por que até 63? Porque em 63 houve a primeira lei, que é uma ideia de controle da expansão urbana, é a primeira ação pública que vai dizer, opa, peraí, o que está acontecendo aqui não está seguindo as características, talvez, da área planejada, ou a cidade está começando a ficar desordenada. Porque a ideia é que Maringá fosse conhecida como uma cidade moderna, uma cidade planejada, para trazer habitantes para esse norte do Paraná, que até então era desabitado. Então, em 63 foi aprovada uma lei que vedou a aprovação de novos loteamentos. Ela foi sancionada em 63, é Lei 258/53. Bom, ela está sabendo realmente muito, na ponta da língua. Você falou, aí levou em consideração um assunto que é o adensamento, né, da população. O que é isso? Para as pessoas poderem entender. Tem relação com lotes desocupados? É mais ou menos isso? Não, adensamento tem uma relação de quanto se tem de área construída da cidade versus número de habitantes. Esse quanto se tem de área construída tem a ver mais com áreas verdes, tem a ver mais numa ligação de qualidade de vida do que área lotes vazios, que estaria mais ligado à especulação imobiliária, né? Nesse sentido, eu entendi esse sentido da sua pergunta. A gente entra ruas, calçadas, equipamentos, áreas verdes, tudo isso é somado a essa ideia de densidade, que Macedo previa uma baixa para a média densidade de Maringá, contando esses equipamentos. Isso significa que mais pessoas têm acesso a esses equipamentos públicos.
sejam eles de lazer, sejam eles equipamentos que dão apoio à população, hospitais, creches, escolas, esses exemplos. É isso que vai trazer a qualidade de vida para as pessoas na cidade. Exatamente, também. E o que acontece é que quando a cidade começa a se expandir, começa a crescer, ou no caso, mais tecnicamente falando, começa esse processo de expansão sem controle, significa que esses equipamentos vão se apresentando em menor número para a quantidade de habitantes. E daí ele vai perdendo, né, o desenho urbano vai perdendo a qualidade que o Macedo tinha previsto no plano. Laiane, controle e crescimento populacional era já uma preocupação lá atrás. Em 63, como você explicou, a cidade já estava preocupada com esse assunto. Tem alguma correlação com aquilo que a gente está vivendo hoje na cidade? Tem, isso sempre tem, né? Quem trabalha com as questões de planejamento urbano trabalha com a questão do controle do tamanho das cidades, vamos assim dizer. Esse controle da cidade se trabalha desde o final do século XIX, início do século XX ou antes mesmo, né? O plano da companhia para a colonização da região previa uma espécie de cinturão verde no entorno das cidades. O que seria isso? Uma área para a cidade de Jardins de Howard, lá de 1900, era uma área que controlaria o tamanho das cidades, o que em Maringá não aconteceu. Então, essa área que a gente discute na tese que teria a intenção de ter sido implantada em Maringá, não foi. Então, Maringá, desde o início, não tem um controle da expansão. Ela vai ter só em 68, que é quando a primeira lei do perímetro passa a ser implantada, né? Passa a ser aprovada em Maringá. Então a cidade em 48 era para ter 4 vezes o tamanho da área planejada. Só que em 2010 ela tem 30 vezes a relação da área planejada. Então isso significa que o perímetro urbano foi se expandindo, foi crescendo sobre esse território rural. Então essas áreas que seriam áreas de chácaras, que a companhia previa como uma área que faça uma transferência entre a malha urbana e a rural, que tenha algum tipo de relação com as cidades de jardins que eram aplicadas na Inglaterra de Howard, foi se perdendo. E em Maringá a gente não vê mais isso hoje. A ideia de se controlar o crescimento urbano, hoje nas questões sustentáveis que o Master Plan está trazendo, não é só concentrar a população na malha urbana, ou seria formar cidades compactas, bem adensadas e ocupando pouco espaço, significa promover uma ocupação agrícola ou manter a área territorial agrícola para apoio à população, porque nós precisamos de alimento. Se a cidade for crescendo e ocupar todas essas áreas agrícolas, isso vai-se embora. Então essas são as preocupações que estão sendo discutidas hoje nos Estados Unidos, voltou a ser revisto os cinturões verdes na Inglaterra, quais são os usos, quais são as possibilidades, né? Na China, que as cidades compactas estão sendo aplicadas, então, e como trazer essas relações na realidade maringaense do Brasil. Eu acho que são essas as questões que o Master Plan vai tratar para esse novo planejamento da cidade. Como a cidade vai crescer em 30 anos, como eu vou preservar os rios, preservar as nascentes, preservar a área agrícola, etc. Para a gente, o indivíduo, é difícil pensar. Em 2047, onde eu vou estar? Eu vou estar em Maringá? O que eu vou estar fazendo? O que vai ser da minha vida daqui 30 anos? Eu vou estar de bengalinha por aí, se Deus quiser. A questão é que pensar em planejamento para uma cidade não é pensar em uma geração, é pensar em muitas gerações que hão de vir. Então isso eu acho que é o foco, o que é mais legal, uma cidade que deixa como legado para o cidadão esse planejamento, essa ideia, essa visão que, como você disse, é muito flexível. É um planejamento, não é escrito na pedra, não é a lei de Moisés, não é mesmo? Não é estático, é um planejamento. Mas é isso aí, Laiane, muito obrigada.